sua Bíblia, permita Deus falar com você. A fé vem pelo ouvir, você pode ouvir e crer. Pegue sua Bíblia e abra no livro de 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, nós iremos ler do início, do versículo 1 até o 6. A palavra do Senhor diz: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e se cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Jesus Cristo foi o homem que resgatou e resgata a humanidade do pecado, da condenação para a salvação e vida eterna. O texto se inicia Paulo exortando que antes de qualquer coisa, o nosso dever é orar, suplicar e interceder por todos os homens, independente do que estejam fazendo. Se são homens que praticam o bem, ore, interceda, suplique por ele, clame a Deus por ele. Se são homens que praticam o mal, da mesma forma. E homem, nessa palavra, nesse texto, nesse versículo, significa ser humano. Eu, você, homem, mulher, quem quer que seja. Todo ser é necessitado de oração, precisa de oração, de intercessão, de súplica, de alguém que esteja ali pelejando por ele, suplicando a Deus, pedindo a Deus pela vida dele. Mas aí no versículo 2, Paulo ainda é mais claro: sejam reis ou qualquer um que exerce autoridade. Qualquer pessoa que está em uma posição de autoridade, em uma posição de liderança, em uma posição em que submete outras pessoas a alguma atividade ou algum exercício, esta pessoa é digna de sua oração, sua súplica e sua intercessão, ainda que você não concorde com as decisões tomadas por esta pessoa. Um exemplo de autoridade numa cidade: o prefeito, os vereadores, os pastores, são autoridades de uma cidade. São pessoas que regem um povo, que levam um povo, distribui atividades e deveres, regras a toda uma comunidade. Então, a esses homens, como outros homens em outros patamares, são carentes, necessitados de oração. Toda pessoa que governa pessoas é necessitado de oração. E isso, no versículo 3 diz: é agradável perante Deus, o nosso Salvador. É agradável. Quando a gente apresenta a vida do próximo, principalmente quando a gente não concorda com o que ele ou ela está fazendo, mas a gente está ali apresentando o Senhor, é alguém que está à frente de algo, é alguém que representa um povo, é alguém que representa pessoas. Eu não estou concordando com isso, mas é o Senhor que pode mudar o coração, que pode dar estratégias, que pode estar fazendo. Às vezes, aquilo que não concordamos, amados, é exatamente o que Deus quer que aconteça. Porque nada precisa sair como eu e você quer. Todas as coisas estão no controle de Deus. Então, aconteça o que for, pode ser permissão ou agir de Deus. Então, confia e continua orando e clamando pela vida desta pessoa. O versículo 4 diz assim: como ele diz no versículo 3 que isso perante Deus é agradável, no versículo 4 ele diz: Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Eu e você devemos orar por eles, porque a vontade de Deus é que eles sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Quando a gente ora por alguém, apresenta a vida de alguém a Deus, principalmente quando ele não conhece a verdade, que é Cristo Jesus, a gente faz com essa intenção de que ele seja salvo,
conheças, que chegue a ele o conhecimento da verdade, o conhecimento de Jesus. E o nosso dever é orar, é continuar clamando, suplicando. O versículo 5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Você orando, você clamando, você suplicando, você intercedendo, você não é o intermediário, você não é o mediador. Você está fazendo a sua função, o seu dever, que é orar, que é conversar com o Pai, apresentar a vida das pessoas ao Pai, fazer com que essas pessoas sejam salvas pelo Pai, conhecendo Jesus, que é a verdade, porque a vontade de Deus é essa, que todos sejam salvos e conheçam a Cristo Jesus. E só há um Deus, só há um Deus. Existem diversas placas de templos religiosos, mas só há um Deus. Isso não quer dizer que todas as pessoas que estão em todos os templos são salvos, porque nem todo lugar que a religião ela separa as pessoas por sua crença, e nem todas as religiões pregam a fé em Jesus. Convenhamos, vamos ser sinceros. Existe um só Deus? Existe. Ele fez os céus e a terra e tudo que nela há, que você acredite ou não. Existe um só mediador entre Deus e os homens? Sim, e é Jesus Cristo. A palavra do Senhor não dá outro nome, não dá esse mérito a outro ser, porque quem morreu naquela cruz pela minha e pela tua vida foi Jesus Cristo. Só Ele é mediador entre Deus e os homens. Ele é a ponte, Ele é a chave, Ele é o caminho. É Ele quem leva, não é outra pessoa, outro ser, outra entidade, não é. Então existe só um Deus e só um mediador. Mas existem muitas religiões. A palavra religião significa religar o ser a um ser supremo, religar a humanidade a um ser supremo. Então todas as religiões, elas tentam de alguma forma religar a humanidade que foi desligada por Adão, lá no Éden, né? Depois que Adão pecou, todos pecamos, então a gente se separou, todos foram destituídos da glória de Deus. Então o ser humano vive afastado de Deus, até descobrir que a religião é um modo de religar. Porque nas religiões são apresentadas a fé, a maneira de se portar, dogmas, entendeu? Esse é o papel da religião. A religião não está errada, contanto que as religiões preguem que há um só Deus e um só mediador, e esse mediador é Jesus Cristo. Se a religião prega Jesus Cristo, se o templo religioso em que você frequenta prega Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, então, essa é a verdade. E o versículo 6 diz: o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse é o testemunho dado em seu próprio tempo. No tempo dele, Jesus veio e testemunhou e testificou do Pai, falou das coisas do alto, pregou sobre o reino, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só tem vida eterna quem nele crê. Esta é a verdade. A verdade é Ele. Está na palavra dele, que é o nosso livro, o nosso manual, o manual de quem crê, o manual de quem conhece, aceita e vive Cristo Jesus. Esta palavra desta tarde, meus queridos.